Via Live, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassi. Quem fala é Ana, sua mentora de carreira. Toda segunda, 6 da manhã, você já sabe, gente. Tem essa troca, a oportunidade de se conectar, aprendermos uns com os outros e falar aqui pílulas de carreira, insights para sua semana, para seu desenvolvimento e aprendermos juntos, né? Então, como eu falo aqui no podcast, é um bate-papo. É muito mais do que um projeto da Sassa. Eu trato até como um projeto pessoal meu, sabe? A oportunidade de conversar com mais pessoas, de compartilhar um pouco do que está aqui dentro. Então, eu trago estudos, artigos que estudei, eu trago reflexões, eu trago experiência prática, eu trago, inclusive é o tema de hoje, o que está acontecendo no mundo e que, de certa forma, pode ser interessante nesse aspecto de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, assim, quem nos acompanha aqui toda semana, te agradeço de coração. Tem sido muito legal fazer o Pod Sassa. E se te ajuda, né, compartilha com os amigos, com as amigas. Hoje, nós vamos falar de uma notícia que explodiu aí no Twitter, que saiu em todas as redes sociais e a galera tá ainda falando disso, que é a lista das empresas mais tóxicas do Brasil. Inclusive, foi criado um site chamado Worst Place to Work. Né? A gente tem um prêmio Great Place to Work. Fizeram esse site, Worst Place to Work. Então você pode buscar aí o worstplacetowork.com.br e tem lá o pódiozinho das 3 piores empresas para se trabalhar. Não vou falar nomes aqui, porque não quero problema, injustiça para mim, para a Sassa. Mas você pode encontrar esse site, não sei quem está por trás, mas como é que funciona? Você entra lá no site e até mesmo no Twitter, no LinkedIn, tem um formulário, um Google Forms rolando por aí. E você chega lá e qualquer pessoa pode colocar a empresa, dar opiniões, enfim. Então, tá rolando essa lista. E, galera, quem me ouve aqui, vou dar real. A galera da Explora já me ouviu falando isso várias vezes. Cito algumas vezes no meu Instagram pessoal, no meu LinkedIn. E vou reforçar aqui de novo. Não me surpreende, você sabe por quê? Porque eu tenho uma preocupação gigante atualmente com o mundo corporativo, sabia? O nível de consciência está tão baixo, o nível de autoconhecimento está tão baixo, o nível de respeito está tão baixo, o nível de autocuidado está tão baixo que me preocupa muito, muito, né? Então, por isso que esse trabalho que a gente faz dentro da nossa mentoria Comunidade Social Explorer me orgulha bastante, porque a gente está formando profissionais que respeitam outras pessoas, que se autoconhecem, que não vão ser perfeitos, mas vão conseguir olhar para os pontos de melhoria e usar os seus talentos em prol disso, que vão ser gentis, enfim, que vão se autocuidar. E eu acho que a gente eleva esse nível de consciência e traz essa empregabilidade ativa até para que essas pessoas, esses profissionais, essas explorers, né, possam escolher ambientes que não são dessa lista, né? A questão de você manter sua empregabilidade ativa, que é o acompanhamento que a gente faz, né, personalizado, para que você possa estar sempre ali se destacando mesmo, seja na empresa que você quer ou se quer mudar de empresa. Mas a sua empregabilidade tem que estar ativa exatamente por esses contextos de cultura empresarial que tem tido por aí. Infelizmente, é uma grande preocupação que eu tenho. E aí a gente tem que elevar o nível de consciência de muita gente, principalmente das lideranças, para fazer algo acontecer. E aí agora, não sei quem fez isso, colocou na internet aí e tem empresas. E assim, eu acho que eu acho que eu agora, antes de alguém falar assim, tu vou tentar vaga em tal empresa, eu olharia aquilo ali. Eu quero, é importante, porque tem empresas que estão se repetindo várias vezes. Então isso tem um ponto de atenção. E o que, é que eu trouxe aqui para vocês? O Matt Montenegro, eu sigo ele no Instagram, ele tem um arroba eu sou o Matt com 2T. E aí o que é que ele fez? Ele fez um post junto com o GPT, que é uma inteligência artificial, ele categorizou as reclamações. Aí eu achei interessante, eu falei, cara, deixa eu entender o que é que as pessoas estão reclamando. Porque a gente fala aqui muito de, né, habilidades, a gente fala muito de autoconhecimento, a gente fala muito de desenvolvimento, a gente fala de ambientes. Aí eu falei, deixa eu entender o que, é que as pessoas estão reclamando. Entender isso é também um aprendizado para a gente entender como é que a gente pode ser o melhor líder,
como é que a gente pode ser um melhor colega de trabalho e até avaliar os ambientes profissionais que nós estamos ocupando, das empresas que nós estamos. Então ele fez uma categorização das reclamações, e ele fez um gráfico, enfim, para as principais pontuações. Eu vou conversar aqui falando das categorias que ele trouxe. Não me surpreende. E quem me acompanha aqui vai entender. Não me surpreende qual foi o tópico número 1 de maiores reclamações e que, inclusive, faz as pessoas estarem reclamando desses locais e tornando esses locais como empresas tóxicas. Quem me ouve aqui já sabe qual foi o tópico número 1. Porque eu já falei isso aqui várias vezes e eu repito insistentemente nas minhas redes sociais. O tópico número 1 de reclamação, galera, sabe o que foi? Gestão. 463 vezes representando as questões relacionadas à gestão, liderança, chefia, supervisores ou gerentes. Eu tenho zero surpresa quanto a isso. Zero surpresa quanto a isso. Quem faz muito do ambiente ser sadio ou tóxico é a sua liderança direta. Eu já me vi em contextos onde para uma pessoa a empresa era incrível, para outra era um terror. Quando você olhava, qual era a diferença? A liderança direta. Um era chefe, o outro era líder. Hoje eu me vejo em um contexto aqui nos Estados Unidos com vários desafios na planta. E eu amo o meu ambiente de trabalho, eu amo o dia a dia. A gente ri, mesmo no dia mais caótico. Influência direta de quem? Minha liderança direta. Ser humano incrível. Que vai lhe dar puxão de orelha, que vai lhe dar limite, mas que, acima de tudo, vai te respeitar, vai cuidar. É incrível. É incrível. Eu sempre falo assim que esse encontro que eu tive com ela foi para reforçar o que eu sempre acreditei, a liderança que eu sempre fui, e para eu provar, em teoria, assim, que seja, que não importa o país, não importa nem a língua que você fala. Mas se você é humano, se você respeita as pessoas, você tem resultado. Que é o que está acontecendo. Então, assim, não me surpreende. Se você me ouve, e você é liderança, na verdade, eu vou até falar sobre isso, liderança não é um cargo, gente. Todos nós somos líderes. Nós temos o poder de fazer algo a respeito, de influenciar, de contagiar para o bem. Liderança é uma atitude, é uma mentalidade em prol do melhor. O que se acontece muito é que as pessoas se apegam a títulos. E tem gente, inclusive, que se acha, torna aquele título uma identidade e vai pisar no outro, e vai humilhar, e vai praticar assédio. Então, zero surpresa de que as empresas que têm uma fama agora de ser um ambiente tóxico são aquelas também que estão mantendo chefes, pessoas que estão ali fazendo o pior para o bem-estar das pessoas ao redor, tornando o ambiente caótico, mexendo com a saúde mental das pessoas. Então, assim, zero surpresa. E assim, quando você olha o primeiro item, a primeira categoria, né, que foi essa parte de gestão e liderança, e olha o segundo item, é remuneração. O segundo item é remuneração. Só que assim, enquanto tiveram 463 reclamações sobre liderança, remuneração é 242, ou seja, você tem quase o dobro de pessoas reclamando de liderança. Tem uma distância grande aí entre liderança e remuneração. O que prova, inclusive, pesquisas que já você digitar no Google, você vai ver. Pesquisas que mostram até isso. As pessoas deixam chefes, não as empresas. Às vezes tem gente que, a depender do seu contexto, enfim, né, da sua história, vai ficar ali com um chefe bom, mesmo com remuneração mais baixa. Mas não vai querer sair para uma remuneração mais alta com uma liderança ruim. Né? Mas remuneração entra na jogada também, porque tem certos estilos de trabalho, inclusive, que você precisa ser bem remunerado. Então a galera questiona muito essa questão de salário, remuneração e benefícios. Então, gestão, remuneração. O terceiro ponto, que foi mencionado 154 vezes, foi sobre ambiente de trabalho e discriminação.
que trata de questões do clima organizacional e questões de discriminação ou assédio, respectivamente, né? Então, infelizmente, também, algo que eu vejo muito em mentorias individuais é essa questão, sabia? De discriminação, de assédio moral. E se pararmos para refletir, esse tópico conecta. Eu poderia somar esse 154 ao 463, que tem total conexão com a liderança. Possivelmente essa liderança que foi mal avaliada é a liderança que, inclusive, discrimina, pratica o assédio, ou pior, está permitindo isso. Então, isso aqui tem total... Porque, assim, às vezes um líder direto ele não consegue tanta influência na remuneração. Ele pode ali até tentar, mas por questão do cenário do negócio, enfim, pode não conseguir. Mas uma liderança direta tem impacto nesse clima organizacional e na cultura. E assim, gente, é muito importante isso, porque às vezes tem uma empresa que tem uma cultura tóxica, mas o líder, mas na sua área das pessoas de contato direto você consegue ter uma cultura positiva. É efeito dessa liderança que determina quais são os limites. E tipo assim, no primeiro caso de um racismo, de um preconceito, de homofobia, se posiciona, torna aquilo ali, ó, inaceitável, mostra o que é aceitável e o que não é. Então esse tópico também casa com a liderança. Aí, de novo, qual é o quarto ponto que foi mencionado 71 vezes? Comunicação. Que aí a galera tá falando de feedback, diálogo e comunicação eficaz. Todos nós temos parte importante disso, independente do nosso cargo. Comunicação importa. Inclusive, já falei aqui no podcast sobre comunicação. Volta alguns episódios aí. Inclusive, trouxe um estudo que foi feito mostrando, né, o impacto de você repetir, enfim. Então, tem todo um artigo científico por trás desse episódio. Dê uma olhada lá. Então, a comunicação é uma habilidade comportamental que importa para todos nós. Mas se você parar para pensar, um líder também tem um impacto nisso, porque o líder pode prover mais ou menos feedbacks e pode, inclusive, estimular mais ou menos essa comunicação. Então, veja aí também o impacto. Condições de trabalho, foi mencionado 56 vezes, relacionadas às condições físicas e horários de trabalho, incluindo sobrecargas e horas extras. Tem algumas dinâmicas de trabalho de empresas que precisam ser revistas urgentemente. Desrespeita mesmo os horários das pessoas, o tempo das pessoas. E eu acho que uma coisa que eu aprendi e a gente consegue aplicar muito bem aqui na Sassa é isso, né? A nossa comunicação a gente é um time virtual, né? Remoto, então a nossa comunicação ela acontece não pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é uma ferramenta pessoal e então a gente usa o Slack que você tem no seu computador, você abre na hora que você quiser e tem muito esse cuidado de, inclusive, de programar a mensagem e etc, para que nem extrapole, para a pessoa não olhar, sabe? Ter todo esse cuidado. Então, nós como lideranças também podemos sobrecarregar mais ou menos. Promover, tem um impacto também nessa condição. Reconhecimento, 55 vezes, destacando a valorização e reconhecimento dos esforços e contribuição dos funcionários. Liderança. Esses dias, eu sou uma pessoa muito... Eu gosto muito de agradecer a galera. Pô, gratidão, gente. Agradecer, né? Todos os esforços que foi feito na atividade. E a gente teve um operador aqui que me falou isso, Ana, você é a pessoa que me agradece aqui, isso é muito importante pra mim e tal. Às vezes é só isso, às vezes o reconhecimento... Tem gente que tá pedindo essa remuneração melhor, fato. Mas o reconhecimento aqui, muitas vezes, não é nem algo financeiro associado, gente. Às vezes é só você olhar pro outro e agradecer. E mostrar que, poxa, valeu a pena esse seu esforço. E 54 vezes mencionado o desenvolvimento profissional. Falta de oportunidade para crescimento e desenvolvimento na carreira. Né? Então, tem ambientes que, poxa, você olha assim e você não vê quais são as possibilidades para você, onde é que você vai estar, o que é que vai acontecer. E, claro, eu acho que a liderança tem um papel nisso, não de criar vaga, tá? Porque às vezes não tem essa, mas de tentar construir esse caminho com você, de tentar. E eu acho que uma coisa que é muito forte é uma liderança, ela nunca vai ficar revoltada se algum dia você chegar e dizer, tô saindo. Não. Porque a gente sempre tem que ser, eu defendo isso abertamente. E, inclusive, quem trabalha com a gente na Sassa, a gente também não tem problema nenhum com isso. Temos que ser egoístas com a nossa carreira.
e priorizar o que faz sentido, né? Então, se algum dia eu chegar em uma condição que, pô, aqui não tem mais, cresça onde você pode florir, né? A questão lá do bonsai. O bonsai não é uma árvore de aquário piquititica porque ele é geneticamente modificado para isso. Não, aquela mesma semente, se colocada ao ar livre, em um ambiente aberto, ela vai crescer uma árvore forte e gigante. Ela ganha aquele tamanho, o bonsai ganha aquele tamanho porque você coloca em um ambiente onde ela não tem a oportunidade de crescimento. Né? Então, observar isso é muito importante. Então, nesse post aqui, vieram aqui alguns outros pontos que ele fez, né? Enfim, depois você pode até olhar esse site, The Worst Place to Work, pode ir nesse post do Match. Mas o que eu acho curioso e que reforça muito do que a gente já falou aqui é o impacto da liderança. Porque se a gente olhar muito do que eu trouxe aqui, do que as pessoas estão reclamando e que inclusive colocam certas empresas como mais tóxicas do Brasil, tem contato, interface direta com a liderança, com quem ocupa posições de gestão. Então, assim, se você me ouve e você tem uma pessoa abaixo de você, 100, não importa. Liderança é responsabilidade. Liderança não é pô, agora eu sou gerente. Não. É um comprometimento. É uma grande responsabilidade. Mas uma grande responsabilidade. E é tão grande que é necessário o autoconhecimento. Olhar para si. De uma forma assim, sabe? A minha liderança ela é aperfeiçoada quando eu entendi dos meus talentos. Eu faço terapia desde 2017. E foi o ano também que eu comecei como engenheira líder na indústria. Comecei por uma outra necessidade, que era a questão do perfeccionismo. Mas nesse processo eu me vi em tanta desconstrução, em tantos aprendizados. Em tendo que ser humilde, reconhecer meus erros e pedir, perdão, me desculpe, fazendo diferente, ensinando e aprendendo junto. Então, quem chega pra mim, não, pô, não é todo mundo, gente, que deveria estar em um cargo de gerência, de diretoria, de supervisor, não é. Me desculpe, porque essas posições demandam autoconhecimento e habilidades comportamentais, principalmente, que muitos não têm. O que acontece muitas vezes é que se você for adentrar nessas empresas, e possivelmente foi o que aconteceu, foram empresas que viram profissionais que se destacaram no técnico do que faziam e promoveram. Mas perderam de vista a parte de influenciar essa pessoa e treinar essa pessoa no autoconhecimento e tal. Eu acho, inclusive, vamos começar a fazer um movimento. Acho que essa galera, essas empresas, inclusive, eu vou até botar isso no meu link de empresas que estão no Worst Place to Work. Dica. Invistam na mentoria comunidade Salsa Explorer para os seus líderes. Façam isso. E aí você vai ter outra história, porque essas pessoas elas vão começar a olhar para si, vai reconhecer os seus talentos, vai ter autoconhecimento, vai focar nas habilidades comportamentais e, consequentemente, elas mudando, elas também vão mudar o ambiente que elas estão. Porque a presença delas diz muito do ambiente que está sendo construído nessa empresa. Então, eu vou até fazer esse movimento aqui. Mas, de verdade, é porque realmente são pessoas que possivelmente são muito boas no técnico, mas negligenciaram todo esse processo. E agora está tendo todo esse impacto. E eu vou dizer uma coisa, isso gera esse movimento aí todo, gente, o brand dessa empresa, o posicionamento de marca agora, tem que se entender tudo isso mesmo. De verdade, é algo a se refletir. Beleza? Esse foi mais um Pod Sassa. Eu espero de verdade que você não esteja trabalhando em uma dessas empresas. Se você está e sua empregabilidade esteja, tem que estar ativa, tá? Você precisa se posicionar e sair para ambientes mais saudáveis. Inclusive, nossa mentoria comunidade Sassa Explorer pode te ajudar. O link está sempre aqui na bio. Você me encontra no Instagram com analuisa com s.aso ou no Instagram da Sassa Edu. Também estamos no LinkedIn e estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer troca. E é isso aí, beleza? A gente se vê
no próximo Pod Sassa. Até mais.